Bem-vindos a mais um Fut Talks, o espaço do pensar estratégico no futebol. Nós da Universidade do Futebol, todas as terças-feiras, trazemos aqui uma personalidade que nos inspira. E hoje temos o prazer e a alegria de ter conosco um grande líder, Paulo Nigro, uma pessoa de uma carreira nacional e internacional, que nos últimos 25 anos vem exercendo papéis em empresas diversas, como CEO, conselheiro de empresas, e uma pessoa que é considerada um profissional referência na área de liderança. Um prazer, Paulo Nigro, ter você conosco, e a felicidade que faz uma conexão com o que nós da Universidade do Futebol acreditamos, que para a gente mudar o futebol e transformar a sociedade, que é o nosso propósito, essa área de liderança, cultura, governança, olhar as humanidades, faz toda a diferença. E nós estamos avançando mais e mais em trazer pessoas e nos aproximar desse aspecto de transformação. Então, Paulo, você que tem toda essa experiência, eu te dou boas-vindas e conte rapidamente sua trajetória. Quanto tempo a gente tem? Não, porque são 40 anos de estrada, né? Dependendo do tempo, não vai dar certo, mas eu vou procurar ser breve. Eu sou formado em engenharia mecânica e administração de empresas. Comecei minha carreira em chão de fábrica, literalmente, trabalhando em turnos como operário, e isso me deu uma possibilidade de ver a vida do outro lado, né? E me ajudou muito em tudo aquilo que eu vim fazer depois. Depois de alguns anos, existe uma transição natural da operação para a gestão. Então, ainda bastante jovem, eu entrei numa empresa sueca, na Tetra Pak, que foi ali onde eu passei quase 25 anos da minha carreira e fiz o processo de formação de uma maneira mais aprofundada. Na Tetra Pak, eu entrei na área comercial aqui no Brasil, e em 97 eu fui transferido para o Canadá para assumir a presidência da empresa naquele país. Fiquei 4 anos lá, imaginando que voltaria para o Brasil, e fui transferido para a Itália para ser o presidente da Tetra Pak italiana e responsável comercial pelo oeste europeu, pela Europa Ocidental. E talvez o critério de terem me relocado para a Itália é que eu, naquela época, era o único cara que estava na liderança do grupo que tinha sobrenome italiano e cidadania italiana. Então, foi por isso que eu fui parar lá. Mas acabei ficando 7 anos e meio lá, volto para o Brasil, que foi uma alegria para mim poder voltar para o meu país, com uma dose dupla, né, de realização profissional e pessoal, porque eu tinha a ambição de poder dar de volta tudo aquilo que Deus me deu nessa trajetória. Mais para frente, houve uma junção da Tetra Pak Latinoamérica com Norte América. Eu fui transferido para Dallas, nos Estados Unidos, e assim eu encerrei meu ciclo, depois de alguns anos na Tetra Pak, voltei para o Brasil e assumi a presidência do Axê Laboratórios, que é um laboratório farmacêutico nacional, mas é o líder no segmento de medicamentos de prescrição, que é um pouco considerado assim a série A, né, da Liga Farmacêutica. E depois de fazer esse ciclo de tantos anos na vida corporativa, eu tinha decidido fazer uma transição para a consultoria, sair da vida do batido da vida corporativa. Mas, recentemente, eu fui seduzido por um projeto de biotecnologia brasileira. É um projeto lindo que transforma resíduo agrícola em energia limpa, em etanol de segunda geração, e hoje eu sou presidente dessa corporação, que é uma empresa global, brasileira, global. Perdão se eu fui extenso, mas aí no meio eu quis colocar a pitada do amor que eu tenho pelo esporte, né? Eu sou praticante
de esporte a minha vida inteira, me dediquei 10 anos na Atletas pelo Brasil. Hoje eu estou menos ativo, mas ainda estou no conselho. Então, estar aqui com vocês hoje faz parte dessa missão que eu dei a mim mesmo, né? De lutar por um Brasil que valoriza o esporte como ferramenta de transformação social. Essa é a minha crença, eu sei que é possível, e eu sei que a Universidade de Futebol hoje é protagonista nesse sentido, né? Então, tudo que eu puder fazer para apoiar esse movimento de vocês, vocês terão o meu apoio. Paulo, você respira o mundo corporativo, né, há décadas, né, e no esporte, e até incluindo o futebol, né, você tem feito aí algumas inserções que te dá autoridade assim, para falar ou para responder a pergunta que eu gostaria de te formular, né? Como é que você vê o movimento do mundo corporativo hoje e esse movimento na direção de melhor governança, né, de gestões mais profissionais, né, no futebol? Professor, eu tenho certeza de que o futebol está evoluindo e essa evolução só poderá acontecer com uma evolução da governança do futebol, dos clubes envolvidos e nos seus líderes, né? Eu acredito que parte da cabeça da liderança, da vontade dos líderes em querer realizar esse movimento, né? Eu não acredito que a governança é feita através da contratação de uma consultoria que vem com um pacote e implementa esse pacote e fala assim, agora nós temos governança, né? Uhum. Vocês têm governança no clube? Tem, está lá na gaveta, número 3, pega lá o manual de governança. Isso não vai funcionar nunca. Tem que estar aqui. Porque o movimento de governança parte por aquela vontade de transformar o clube numa empresa que possa ser transparente através da publicação de seus resultados, de ter indicadores de melhoria contínua, que possa se apresentar ao mercado e se apresentar aos investidores, que os investidores possam tirar conclusões sobre a assertividade gerencial, né, da gestão, como que estão sendo tratados os recursos do clube, como que estão sendo investidos na perpetuidade dessa instituição. Então, isso daqui, sem uma liderança forte e determinada, vamos combinar, é impossível. Não é mais simplesmente uma gestão política administrativa, né? Eu acho que a política faz parte em qualquer organização, seja uma organização empresarial produtiva, na área de serviços, como no futebol, faz parte do processo. Porém, não pode ser apenas isso, né? Nós temos que ter uma vontade, uma busca de sermos tratados dentro de um clube como qualquer outra empresa que está lutando pela atenção do investidor e pelos seus recursos. Eu não sei se eu respondo a sua pergunta com isso, mas se eu puder traduzir isso em uma única palavra, de verdade, uma profissionalização do futebol nas suas nuances, né? Nos seus diversos pilares. E governança, sem dúvida nenhuma, será um deles. Paula, a sua resposta, eu acho que ela coroa, né, e exemplifica a nossa visão de que uma belíssima governança, ela é sim uma facilitadora da gestão, mas como você mesmo diz, né, um desenho perfeito, sem os líderes dessa gestão estarem realmente à frente dessa transformação, a gente tem visto e recomenda que seja de uma forma bastante integrada. E aí, falando em liderança, eu queria puxar uma máxima que eu vivi, né, que tive privilégio aí de viver e ver você atuando,
que é uma fala sua como líder, que você sempre virou para as pessoas e disse: eu só trabalho com pessoas melhor que eu. Conta um pouquinho disso. Não isso aí para mim é feijão com arroz, né? Porque eu não vejo outra forma de fazer isso, né? Ainda mais nesse mundo que está acelerado, que está extremamente fluido, né? Volátil. Eu acho que a presunção daquele líder que acha que pode fazer tudo sozinho, que ele vai sempre saber mais, esse está fadado a desaparecer muito rápido. Eu me considero uma pessoa mediana. Eu não me considero o gênio da lâmpada, né? E por partir deste princípio, eu sempre busquei pessoas melhores do que eu. Talvez eu seja, se falar assim, bom, mas como é que você faz então? Eu sou um cara mais generalista, né? Eu procuro olhar a floresta por cima, né? Então, opa, estou vendo aqui várias árvores, estou vendo que tem um caminho, mas aí eu preciso daquele cara ou daquela cara que é melhor do que eu naquele tema. Então, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada, por exemplo, pela área de inovação. Mas eu não sou cientista, então eu vou buscar o melhor cientista. Eu gosto muito da área comercial. Opa, mas nessa aqui eu sempre me identifiquei mais. Então, nos processos comerciais, aqui eu liderava mais de perto. Mas eu não me considero um financista. Então, eu buscava o melhor da classe em finanças, para que eu pudesse ir para o campo e ter a retaguarda coberta. Então, essa lógica de ter um time coeso, né, com uma mão fechada, né, como se fosse um punho fechado, aonde cada dedo é um expert no seu tema e que eu possa fazer a ligação entre estes dedos e transformar essa mão em algo forte, algo coeso, algo que vai empurrar, né, o processo para frente. Isso foi, para mim, na verdade, o grande barato da minha carreira. Eu sempre adorei fazer isso. Eu acho que não havia nada que pudesse me dar mais prazer do que ver o meu time vencer, do que ver aquela pessoa em quem eu acreditei, que muitas vezes nem estava preparada assim 100% para a função, mas que colocando na arena tem que se virar nos 30. Eu sempre adorei ver essas pessoas vencerem, né? E chegar um dia para mim e falar assim, olha, tô indo embora porque agora eu vou ter um voo mais alto dentro da organização ou fora da organização. Sempre dei liberdade total às pessoas que trabalharam comigo dentro da organização de procurar oportunidades. Como as empresas onde eu trabalhei, via de regra, eram empresas globais, surgiam oportunidades fora do Brasil e eu falava, vai embora, vai buscar teu sonho. Só sempre colocava uma pequena ressalva. Busque alguma coisa melhor do que você tem aqui. Se você for para alguma coisa pior, eu não deixo você sair, né? Então, foi sempre algo que eu busquei fazer e ter isso como um credo. E, olha, olhando em retrospectiva, isso deu mais certo do que errado, né? Então, eu posso estar aqui falando disso com alguma tranquilidade. Antes de passar para o Medina, me perdoa, Medina, na sua história, eu só vou fazer uma conexão aqui, porque você vai cada vez mais transitar nessas indústrias que você atuou como CEO, né, sempre liderando, e você falou muito do esporte, mas eu quero lembrar duas questões que ficaram aí da sua primeira fala. Você foi o fundador e presidente do Lead Sport, dentro de liderança empresarial, e a gente, na Universidade do Futebol, teve o privilégio de contar com você em algumas questões específicas de inovação e liderança dentro de um clube de futebol. Então, 2019, você conheceu de perto, além de conhecer o negócio. Queria fazer essa ponte, porque você vai falar com propriedade, talvez brindar aí o nosso interlocutor, que você também já atuou. Medina. Paulo, quando se fala em líder, né, em liderança, em líder particularmente, né, às vezes se imagina assim aquela figura de um super ser humano, né,
quando, na verdade, hoje, adotando assim o pensamento complexo, o pensamento sistêmico como referência, a gente se dá conta que tentar entender a complexidade é ter incertezas, né? Nós, não vou dizer que a gente vive hoje num mundo de incertezas, diferente do passado, mas talvez essa incerteza venha pela própria percepção que a gente tem da complexidade da vida hoje, né? Hoje, a instabilidade ela é muito mais comum do que a estabilidade, né? As incertezas estão muito mais presentes do que a certeza. E isso, às vezes, é sinal de sabedoria que o líder, né, como você mesmo citou, né? O líder ele tem que ter essa capacidade de olhar as árvores por cima, como você bem frisou, né? Então, nesse mundo de incertezas, de instabilidades, as crises que se sucedem, né? Não vejo perspectiva de que esse movimento vá mudar para a estabilidade, para certezas, nunca mais, né? A gente vai ter que conviver neste ambiente, e não vejo nada de errado nisso, é apenas de percepção, né? Como é que você vê um líder nesses tempos tumultuados que a gente vive, né, de tantas incertezas, inseguranças? Como é que você vê a presença de um líder hoje em dia? Não, professor Medina, tem uma frase que já é bastante falada, e eu vou repetir porque ela eu acho, cada vez mais verdadeira, que a única certeza que nós temos no processo empresarial é a mudança, né? Ela assim, algo que está presente ao longo das gerações, mas o que eu acho que está diferente agora é a velocidade e talvez o número de variáveis da equação, né? Acho que está se tornando uma equação cada vez com um número maior de variáveis que você precisa resolver, assim, não dá para resolver uma e depois a outra, tem que ser de uma maneira sistêmica, como você usou bem. E então, isso muito diferente do passado, né, Paulo? Então, essa certeza está aí. Eu acho que o líder que está vivendo nesse processo acelerado, ele tem que, de alguma maneira, andar mais rápido, né? Eu acho que não tem como alguém hoje esperar o processo de mudança consolidar para depois tomar a sua decisão, né? Tem exemplos, por exemplo, da indústria hoje de eletrônicos. Os telefones celulares, eles são lançados quando eles ainda não estão terminados, né? Mas se coloca no mercado porque depois, com o feedback que é recebido dos consumidores do mundo, eles fazem o aperfeiçoamento daquele estágio de desenvolvimento enquanto já estão preparando o próximo. Então, os ciclos estão cada vez mais curtos. E eu digo isso também para o futebol, né? Nós estamos vendo um processo de mudança enorme em como a indústria do futebol está se movendo. A indústria do futebol hoje não concorre um clube contra o outro. A indústria do futebol hoje está concorrendo com outras oportunidades de entretenimento, né? Tá concorrendo com, ainda mais hoje, nesse mundo que virtualizou de uma maneira explosiva nos últimos meses, né? As pessoas estão vivendo seu entretenimento dentro de casa. Como é que o mundo do futebol viveu isso com os estádios vazios? Será que a gente vai concluir que o mundo do futebol conseguiu acompanhar esse movimento ou está perdendo share of mind, share of market para a gamificação que nós estamos vendo nos esportes, para outros entretenimentos que estão hoje ao alcançar de um telefone? Então, esse líder, ele tem que estar antenado, ele tem que ter um officer hoje de digital transformation craque, né? Mesmo num clube de futebol, tem que fazer a transformação digital. É imperativo isso,
né? Ele tem que ter outros skills. Desculpa estar usando alguns termos em inglês, mas já que nós estamos falando de corporação, isso daqui é muito comum, né? Tem que ter outras competências. O líder tem que ter os famosos soft skills. Ele tem que ser capaz de antecipar movimentos. Ele não tem que ficar esperando todo mundo ir para home office para achar que home office é uma boa ideia. Ele tinha que ter decidido o home office há 5 anos atrás. E quando chega algo dessa forma, é uma transição mais natural, mais tranquila. Essa capacidade de antecipação, o líder tem que ter. E se ele não tiver, ele tem que estar cercado de gente melhor do que ele nesses temas. Então, eu procuro sempre responder uma pergunta como essa, Medina, fazendo o exemplo da África, né? Na savana africana, o leopardo, ele acorda de manhã e ele sai correndo, né? Tentando achar uma gazela para comer, mas ele sabe que a gazela corre muito, então ele tem que correr mais do que a gazela se ele quiser sobreviver. Na savana africana, a gazela acorda de manhã e ela tem que sair correndo, porque se ela não sair correndo e correr mais, o leopardo janta ela, né? Então, a máxima aqui não interessa se você é leopardo ou gazela, se você está na savana, acorde e saia correndo. Isso já era verdade lá atrás, né? Quando eu ainda era um estudante de engenharia. Hoje tem que usar o drone, né? Tem que acordar na savana e sair de drone. Então, é assim que a gente vai indo, né? Mas não é bonito isso? Essa é a beleza dos tempos que nós estamos vivendo. Estamos vivendo os tempos maravilhosos. Somos os millennials, né? Estamos assistindo talvez a maior transformação que a humanidade já viveu desde a invenção da roda. Mas tem ônus e bônus, né? Para essa transformação, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho de desenvolvimento de talentos, que é outra área de extremo interesse e investimento da Universidade do Futebol. Porque, como você disse, toda essa transformação, você precisa de um líder que engaje e inspire para a mudança, só que ele só vai inspirar e engajar para a mudança se ele tiver um olhar importantíssimo em desenvolvimento desses talentos. Que é a minha carreira, né? Como a gente diz, a responsabilidade é minha, mas carreira é uma combinação das decisões pessoais, das organizações e das oportunidades. Então, fala um pouquinho como você, né, olhando o esporte, olhando as outras indústrias, acredita e trabalha para que os talentos, desde a seleção, desde o recrutamento daquele talento, como você, como líder, olha esse desenvolvimento para você conseguir fazer todo mundo ir para o mesmo norte? Olha, Luísa, essa é uma pergunta que eu acho assim, é difícil isso, né? O que eu vou falar para você agora é muito daquilo que eu procurei fazer na vida como gestor, mas eu digo para você que nem sempre é fácil de fazer acontecer. Mas eu vou dizer para você também que aqui, em retrospectiva, também deu mais certo do que errado. Mas eu acredito assim, dificilmente você vai conseguir contratar alguém que está aqui nesse nível, né? Fala assim, olha, eu estou querendo alguém que tenha todas essas competências e, ao mesmo tempo, que tenha alto nível de energia, que seja bom comunicador, que seja um bom team player, tudo isso, e ainda quero esse montão de competências. Gente, nós estamos procurando alguém superdotado, né? Ou é super homem ou super mulher. Eu acho difícil isso, porque se você achar alguém que já está aqui, onde você está buscando, muito provavelmente este profissional não quer mais isso. Ele quer isso. Ele quer ir para cima. Então, se você trouxer, saiba de uma coisa, ele já vem pensando na próxima etapa. E aí cria um gap de expectativas de ambas as partes que, via de regra, dá errado. Eu sempre busquei alguém que estava com talvez um passinho antes, né? Mas com potencial de crescimento. Não para vir até aqui, mas para ir embora. Essa foi sempre a minha ótica. Eu buscava este potencial e busco até hoje, né? É isso que eu quero ver, alguém que, além de brilho nos olhos, né? Além de
aquele faca nos dentes, aquilo que a gente fala, a gente quer gente que está disposto a brigar, que tenha as competências básicas, mas que, sobretudo, né, demonstre a capacidade intelectual, cognitiva, uma base educacional, familiar, religiosa, espiritual, melhor dizendo, né, que possa ir longe. Vou dizer mais. Sempre perguntei para quem eu estava entrevistando, né, aonde queria chegar. E para todos que falaram, eu quero chegar na tua posição, ou passar da tua posição, esse, para mim, já tinha um ponto a favor de cara. Porque se você não tiver isso, já está derrotado de partida, né? Então, uma vez que você contratou essa pessoa, que pode ser um jogador de futebol de uma série, de uma categoria inferior, mas que você viu que tem potencial para jogar na série principal, tem essa base, né? Porque é importante, gente. Quando você olhar hoje para o futebol como para a empresa, como para uma área de ciência, você tem que ter aquilo que são a base dessa pirâmide. E a educação é fundamental. Nós temos que fazer com que os dirigentes esportivos do Brasil entendam isso. Não tem bom atleta se não tiver um bom cidadão antes. Se não formar antes esse cidadão nos aspectos cognitivos e emocionais. Não existe isso. Então, eu sempre busquei isso. Alguém que tivesse essa plataforma, essa base da pirâmide, e a partir daí, joga na arena. Joga na arena e permita que esse jogador, esse profissional, jogue o seu jogo, crie, use a sua capacidade de criar, de desenvolver soluções inovadoras, que busque a arte, a fantasia e erre. O erro faz parte do processo, né? Chutar um pênalti para fora faz parte do processo. Próxima vez que for chutar um pênalti, vai pensar muitas vezes, vai treinar 1000 vezes antes. O erro faz parte do crescimento individual. Se eu tiver um minuto aqui, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive com um dos maiores maestros, né? Maestro da Filarmônica de Boston, Benjamin Zender, que trazia os estudantes do mundo inteiro e antes de qualquer coisa, né? Antes desses estudantes serem admitidos, ele colocava os estudantes juntos para tocar uma sinfonia, não é? E quando um estudante errava numa nota, né, num acorde, falava, vamos parar. Conte para a gente essa experiência. Como é que você viveu esse erro? O que você pode passar para nós de aprendizado deste erro, de tal forma que todos nós possamos aprender com isso e nunca incorrer nisso? Ou se incorrer nisso, incorre enquanto está treinando, porque na hora do jogo ou na hora do concerto, não vai errar mais, porque já treinou tantas vezes, né? Então, eu acho que essa mentalidade de você buscar o potencial e estimular, lógico, tem que dar as condições para isso, gente. O desenvolvimento sim, eu sou responsável pelo meu desenvolvimento, mas o teu líder tem que estar olhando para qual é o ferramental necessário para executar aquela função, e se tiver faltando alguma ferramenta, vai e desenvolva. Se o jogador está lá com potencial, né? Tem um Neymarzinho lá no meu time, mas é franzino, tem problemas nutricionais porque não teve oportunidade na infância, tem que ser trabalhada essa competência, tem que ser dada a condição, né? Não vai acontecer sozinho, não cai do céu, tá? Eu paro por aqui, senão só eu vou falar. Paulo, numa corporação, numa empresa, existem assim várias lideranças, né? Vários líderes. Um clube de futebol, por exemplo, a gente tem ali a liderança política, né? Que muitas vezes é representada pelo presidente, nem sempre, né? Muitas vezes a gente vê clubes onde o grande líder é o vice-presidente de futebol, por exemplo, em relação à atividade fim, né? Nós temos ali na questão administrativa, muitas vezes é colocado um profissional, que hoje é conhecido como executivo, né? que é responsável pela, vamos dizer assim, pela
pelos aspectos mais administrativos do futebol, num clube de futebol, e tem aquela liderança técnica, né, que muitas vezes é exercida pelo treinador, pelo gestor técnico. Mas, no âmbito, né, dentro dessa complexidade da empresa, de um clube de futebol, para ficar no exemplo do futebol, você tem que, primeiro, a pergunta seria assim, como fazer a gestão para produzir uma cultura, para construir, sedimentar uma cultura de alta performance no diálogo entre essas diferentes lideranças, né? Como é que você vê isso, né? Porque a gente sente que há necessidade de uma capacitação, de uma formação, de uma intencionalidade, né? De uma união de propósitos para que essas coisas funcionem, como você muito bem colocou, né, numa das respostas à pergunta da Ilô, né? Como é que você vê essa gestão das lideranças na formação de uma cultura de alta performance que um clube tanto necessita? Bom, eu acho que parte muito do modelo organizativo da instituição, né? Se nós considerarmos que hoje o conjunto de competências é que faz um produto, né? Os modelos organizativos tradicionais não entregam mais nessa possibilidade, né? Professora Heloísa mencionou um projeto que vocês me deram a honra de poder participar como um advisor, né? E vocês sabem que nós chegamos e encontramos uma estrutura extremamente hierárquica, né? Estruturas piramidais, né? Aonde a hierarquia, a linha de comando, ela é rígida, né? Ela se assemelha às linhas de hierarquia militares, por exemplo, que funcionam muito bem numa instituição como uma instituição militar. Mas eu acho que no clube de futebol, hoje em dia, para buscar esta performance vencedora, né? Winning performance, como se fala hoje, né? Esse modelo tem que ser quebrado, tem que ser flexibilizado. Então, eu imagino que de uma linha hierárquica piramidal, vem com o machado, a talhadeira, né? E molda isso de uma tal forma que ela se torne uma matriz. Que ela se torne uma matriz aonde quem está aqui na vertical é quem joga o jogo, é quem entrega, né, o produto para os patrocinadores, para a torcida, para o mundo, né, através da mídia. Essa turma que está aqui é quem joga o jogo. E quem está na horizontal é quem apoia o processo do jogo, é quem busca melhoria contínua, né? De maneira incansável, de maneira obsessiva, todos os dias, a cada treino, a cada momento. Então, aqui, você mencionou um pouco que tem lá o vice-presidente, tem o diretor do futebol, mas vai ter lá quem é o responsável pelo núcleo médico-científico, quem é o responsável pelo núcleo de performance, pela área técnica. Tem o responsável de marketing, o responsável de finança, tem quem faz a operação da arena, quem cuida dos vestiários, dos uniformes. Tudo isso, gente, não forma um clube, um time, se não for de uma maneira sistêmica. Não dá para isso continuar trabalhando de maneira individual. Então, eu acredito nesse formato, que é um formato que busca o melhor que você tem naquilo que é o suporte do melhor que você tem daquilo que joga. Esse cruzamento faz uma exponencialização do resultado, do potencial resultado. Eu vou dar um exemplo de uma organização mais moderna ainda, né? Quando eu trabalhei no laboratório farmacêutico, existia uma função, que era uma função de inovação incremental, que nós tínhamos um líder extremamente capaz, talvez um dos melhores
cientistas de inovação farmacêutica incremental que eu conheci. Isso toca a tecnologia farmacêutica. E nós criamos uma área de inovação incremental. E ele me perguntou, quem será o meu time? Eu falei, a empresa inteira. Como assim? Eu falei, terá o que eu chamo de organização fluida. Como assim? Pois é, você, para o projeto 1, que é o desenvolvimento da molécula X, você escolhe o time que você quiser. Busque os melhores de cada função. E se não tiver dentro da companhia, busque fora. Forme o time para o projeto 1. Aí você tem o projeto 2. Forme o time para o projeto 2. Não necessariamente as mesmas pessoas. Ah, mas essas pessoas não se reportam para mim hoje. Se reportam lá para a área de compras. Dane-se. Eu estou te empoderando para ir lá e falar assim, além da tua função na área de compras, você vai trabalhar para mim nesse projeto. Você está empoderado para isso. Este indivíduo terá objetivos, indicadores para entregar na área de compras e indicadores para entregar no projeto X. Essa mentalidade é difícil até de entender porque você não lidera com credenciais, com insígnias. Você lidera pela tua capacidade informal de mobilização de indivíduos para um objetivo comum. Imagine se isso fosse aplicado no futebol, professor. Imagine se o jogador pudesse ser empoderado para falar, eu vou formar minha equipe. Eu vou buscar dentro do clube ou fora um grupo de profissionais que vão fazer de mim aquilo que eu acho que eu posso ser. E se eu tiver esse poder e eu não chegar lá, a responsabilidade, em primeiro lugar, é minha. Imagine um clube que funcionasse assim. Vamos fundar o Medina Futebol Clube e montar um time com essa característica, professor? Eu garanto para você, professor, que o que nós vamos promover é um círculo virtuoso, uma espiral positiva do conhecimento, porque todo mundo sabe o que é melhor para si. E a gente fica esperando que um líder que está lá no escritório saiba o que é melhor para toda uma coletividade de profissionais. Isso é impossível, né? Então, é só para quebrar um pouco a mentalidade do status quo e dizer, os clubes que continuarem gerindo os seus profissionais como se estivessem num batalhão do exército, vão estar fadados a desaparecer. Escute o que eu estou falando, é uma questão de tempo. Principalmente porque lá fora já sabemos que existem hoje organizações que têm um sistema ERP, ou seja, um sistema de informação e de inteligência que funciona igual ao sistema que tem na NASA ou ao sistema que tem no Google. É o mesmo sistema, as empresas que fornecem são as mesmas. Imagine o que esses caras estão gerando de informação e de analytics para poder tomar decisão. E eles estão tomando decisão por indivíduo, eles não estão tomando mais decisão pelo time. Eles estão olhando o indivíduo dentro do time, dentro do contexto do time. Será que não está na hora da gente formar o Medina Futebol Clube? E a inspiração seria uma orquestra e não um exército, né, Paulo? Absolutamente sim. Sim. Não é? E onde o coach ou head coach seria o diretor de orquestra. Ele que diria, né, você agora toca esse instrumento com essa partitura. Né? Imagina que coisa maravilhosa. Bem, vamos ficando por aqui com essa provocação. Acho que essa provocação ela não só dá outro Foot Talks para partir da criação do Medina Futebol Clube, como ela dá muita reflexão para a gente levar essa potência de ajudar os clubes e as federações em consultoria. Eu queria, então, super te agradecer esse papo e pedir que você finalizasse aí rapidamente essa nossa conversa de hoje, com talvez um conselho, com talvez a sua visão de tantas pessoas com tantas competências que estão entrando no futebol, querem ser executivos e líderes no futebol. O que você diria
para essas pessoas, para esses profissionais que estão engajando e se interessando por esse setor em franco desenvolvimento? Olha, Heloísa, eu vou ser muito objetivo. Você está me dando uma oportunidade, me dando um microfone que provavelmente eu não teria em outra condição. Então, eu vou falar diretamente aqui com os dirigentes dos clubes de futebol. O técnico sozinho não ganha campeonato, né? É a orquestra que ganha o campeonato, que está com quem joga o jogo e com quem melhora o jogo. Não é trocando o técnico a cada sequência de jogos de derrota que você vai conseguir chegar lá. Pelo contrário, você vai estar cada vez fazendo um passo para trás. Parece que está fazendo um passo para frente, mas vai ser o passinho para frente e vários para trás. Vocês já imaginaram se o presidente da Amazon, os acionistas da Amazon, cada vez que um trimestre não entregasse exatamente aquilo que estava no orçamento, trocassem o CEO? Como é que seria? Seria a Amazon hoje? Ou seria uma livraria de esquina? Né? Então, a mensagem que eu quero dar é que estratégia é consistência. Estratégia é você elaborar o teu dashboard, né? o teu mapa de onde eu estou e aonde eu quero chegar e quais são as batalhas que eu tenho que vencer para chegar lá. Escolhe o capitão da nave e vai. E seja consistente. Vão ter no percurso, né, nesse oceano para chegar até lá, vão ter baleias que vão tentar virar o barco, vão ter tempestades, vão ter icebergs no meio do caminho, mas tem que superar como se fosse uma orquestra. Evidentemente que não se insiste no erro por tanto tempo. Se com todas as condições que foram dadas, depois de uma temporada ou duas, os resultados não chegarem, pode ser sim que não houve um match, né? Um fit estratégico entre o líder, o coach e o time liderado e assim por diante. Mas, olha, na prática, via de regra, eu acho que isso vai ser mais a exceção do que a própria regra. Então, o recado que eu gostaria de deixar aqui é: estratégia é consistência, é desenvolvimento, é olhar para os indivíduos com potencial. Indivíduos, de uma maneira harmônica, produzem resultados excepcionais, né? Contem sempre comigo. Para mim, essa entrevista me deixa aqui com vontade de quero mais, né? Eu acho que a gente não pode abusar do tempo, mas foi uma delícia poder falar dessa paixão que é o esporte e com gente tão competente como vocês da Universidade do Futebol. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Medina. Muito bom, Paulo. Nós aqui agradecemos aí. Esse sentimento de quero mais é inegável, né? Tem aqui, já surgiram 3, 4 perguntas aqui das considerações que você nos brindou aí, né? Mas muito obrigado, Paulo. Foi realmente muito bacana esse papo e queremos ter você sempre próximo da gente. Terão. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tá bom.